Queridos irmãos e irmãs, com as palavras que a gente escutou de Jesus, a gente tem acesso a esse núcleo do Evangelho, da Boa Nova, desse anúncio de uma nova ordem de coisas que muda tudo, que muda toda a realidade. E esse anúncio é dirigido para a criatura nova, não pode ser compreendido pela criatura velha. E aqui onde aconteceu esse embate entre Jesus e aqueles que observavam fielmente a sua religião, no caso o judaísmo. Esse embate ele vai se replicar em toda a história da humanidade, toda a história da igreja, até os dias de hoje. E de fato, se a gente for examinar qual instituição que mais perseguiu os cristãos e continua perseguindo até hoje, a gente vai se dar conta que essa instituição humana é a religião. É por causa da religião judaica que Cristo, seus discípulos foram condenados, discípulos de Cristo foram perseguidos. É por causa da religião pagã que os cristãos se tornaram uma seita clandestina no Império Romano. Tanto é que a condição para não serem condenados à morte era um simples gesto, pegar um pouquinho de incenso e colocar diante do altar dos deuses. E depois a gente vê ao longo da história, toda a perseguição sempre dos grupos religiosos, seja pelos muçulmanos, seja pelos budistas, seja pelos hindus. Eu aí na época, acredito que era 2008, 2009, enviei para um jornal uma série de dados de uma perseguição, de uma matança terrível que estava acontecendo de cristãos e de católicos na Índia, por parte dos hindus, que eles professavam o hinduísmo. Então aqui a gente encontra essa revelação de Jesus que causa tanta revolta no espírito das pessoas religiosas, porque elas acreditam que elas estão no caminho certo. E Jesus diz para eles: vocês são cegos e vocês são escravos. Então ele desmascara uma aparência de bem, uma aparência de verdade, porque quer conduzir as pessoas à verdade própria, E a verdade que em última análise é Ele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os judeus que escutavam Jesus se revoltaram quando ele falou que a verdade libertaria eles e, portanto, que eles eram escravos. E todo o Novo Testamento ratifica isso, essa afirmação de Jesus. Aquele que é pecador, que está debaixo do pecado, o homem não redimido, ou ele é escravo do pecado, que se torna um vício para ele, ou então ele tenta fugir do pecado, mas através da lei, e
fica numa situação às vezes até pior, porque não consegue cumprir a lei, a maldade do pecado dele fica maior, porque além de tudo agora ele está desobedecendo a lei de Deus. E entra numa relação com Deus que é própria do escravo, ou seja, da pessoa cheia de medo, porque tem medo de desobedecer a Deus, olha a Deus como um ser furioso, pronto a castigar a mínima transgressão. E o que Jesus diz sobre isso? Ele diz: o escravo não fica na família, quem fica na família para sempre é o filho. Então, se ele, que é o Filho único, o unigênito de Deus, se ele nos tornar filhos pela comunhão com ele, nós mudamos completamente a nossa relação com Deus, que passa a ser de uma relação de escravos para uma relação de filhos. E aí muda tudo. O ser filho no filho. Todos nós, irmãos e irmãs, o nosso batismo, recebemos o dom de ser filhos no filho. Quando fomos mergulhados na água do batismo, ali foi afogado o ser escravo, o homem velho, escravo do pecado e escravo da lei. E daquela água surgiu a nova criatura em Cristo, unido a Cristo, que é o Filho amado de Deus, que obedece a Deus, não porque tem uma tabela de proibições na sua frente, mas porque recebeu o espírito de adoção, o espírito de filho, o espírito que grita: Abá, ó Pai, Paizinho, Papai. E esse filho que ama o Pai faz sempre aquilo que é do agrado do Pai, mas faz isso com alegria, com prazer, com satisfação e principalmente com muito amor. E por isso é livre, porque só o filho pode ser livre e obediente ao mesmo tempo. O homem velho não sabe o que é isso. O homem velho diz: ou eu sou obediente e aí sou escravo, ou então eu sou livre, eu me liberto e aí eu me torno um desobediente, um rebelde. Essa é o estado da velha religião, do homem velho. Mas o estado da nova criatura é: eu amo o Pai e faço tudo aquilo que é do seu agrado. Porque isso é o grande desejo que eu tenho, de fazer aquilo que é do agrado do meu Pai querido. Que essa Páscoa, irmãos e irmãs, seja para nós a morte do homem velho e a tomada de consciência da nova criatura que nós nos tornamos em Cristo pelo batismo. E que essa consciência amadurecida na oração, fortalecida pelos sacramentos, nos faça realmente experimentar essa nova liberdade de filhos e filhas de Deus.